total diferença a gente dar esse fechamento, né, fazer essa síntese do que ele precisa e colocar dessa forma na nossa proposta. Inclusive, se você conseguir captar até palavras que esse cliente usa, coloca essas palavras também dentro desse cenário de proposta, é onde ele também vai se sentir mais familiarizado, vai ter uma maior identificação. É isso aí. Então, o primeiro passo, descrever o cenário que você, a sua leitura do cenário que você obteve. Segundo passo que você vai colocar na proposta é você entrar no escopo. Ou seja, você vai detalhar qual que é o escopo, objeto da sua proposta. O que você vai cobrir nessa proposta. Então, e é fundamental, o escopo é uma das, não vou dizer que é a parte mais importante da proposta, mas é uma parte fundamental, você deixar muito claro o que está no escopo da proposta. Porque se você não deixar isso muito claro, se você deixar um escopo em aberto ou um pouco vago, você corre o risco do cliente, ao longo do projeto, começar a entuchar novos escopos ali dentro que não estavam definidos. Não, na tua proposta não ficou claro se isso estava incluído ou não estava incluído. Então, tem um escopo muito bem desenhado, muito bem definido, é super importante para que você feche e determine, faça como se fosse cercar um terreno. Você cerca aquele terreno para definir até onde vai o trabalho que você vai desenvolver. Porque, invariavelmente, começam a surgir demandas que estão fora do escopo, que se não estiver muito fechado na proposta que você mandou para o cliente, você pode, de repente, tomar um tiro no pé, ter algum tipo de dificuldade, porque o cliente acha que está dentro do escopo, você fala que não está, e a coisa não está muito clara, porque na proposta não ficou claro o que está dentro e o que está fora. Vai lá, Cláudia. Na verdade, é uma saia muito justa, né? Quando a gente está fazendo, né, tendo essa resposta aí do cliente, ele pedindo para fazer coisa, e a gente já falando que não, está fora do escopo. Então, uma das maneiras que a gente utiliza para evitar, lógico, não dá para evitar tudo, né? Mas, assim, a gente colocar o que não está dentro do escopo, né? Deixa claro também, o escopo desse projeto é esse, o que não está no escopo, né? Porque a gente não sabe o que pode surgir da cabeça dele, né? Então, a gente, de alguma forma, a gente se protege, né? Muito legal. Então, você definiu o cenário que você encontrou, você definiu o teu escopo, o que está e, eventualmente, o que não está no escopo. O terceiro ponto fundamental de você colocar na tua proposta é você colocar quais são as metodologias que você vai utilizar. E quando você fala em metodologias, é importante você listar, e obviamente eu não estou falando para você entregar a metodologia no detalhe, mas você listar, essa metodologia ter um nome, alguma coisa do gênero, você listar essas metodologias e, inclusive, detalhar quais metodologias são metodologias de mercado e quais metodologias são, eventualmente, metodologias proprietárias, metodologias que você desenvolveu. Nós, na nossa empresa de consultoria, a gente sempre faz uma mescla, não é obrigatório, mas o que acontece? Eu, ao longo desses 15 anos de estrada, de consultor independente, eu desenvolvi dezenas de metodologias de acordo com a necessidade. A gente descobre a necessidade de um cliente, percebeu a necessidade, tem cara de metodologia, vou criar uma metodologia, que inclusive é objeto do nosso próximo webinar, falar um pouquinho sobre criação de metodologia. Então, super importante listar quais são as metodologias que você vai utilizar e, inclusive, listar quais são as metodologias proprietárias. E, além disso, além de listar as metodologias, é nesse ponto que eu sempre coloco nas minhas propostas um negócio que eu costumo dizer que pega muito bem no cliente, né? Eu sempre coloco assim, além de listar as metodologias, ou eu começo com essa frase, ou eu termino com essa frase, dizendo, utilizando as boas práticas de mercado, utilizando as melhores práticas de mercado, né? Então, isso traz um pouco de substância e de peso também para aquilo que você está falando. Vai lá, Cláudia. Às vezes, quando a gente pensa em metodologia, a gente pensa só aquelas que a gente conhece. Vou dar um SWOT, vou fazer um Canvas. Às vezes, quando a gente fala em metodologia, o trabalho que a gente desenvolve no cliente ele é tão customizado que a metodologia é só o seu racional para entregar aquele projeto. Na verdade, essa metodologia não tem nome, né? Não é conhecida no mercado, mas é um método que você utilizou ou vai utilizar para entregar o que o cliente precisa. Então, não só essas boas práticas do mercado, o Flávio trabalha muito com essas metodologias aí de mercado, porque na área de marketing tem muito isso, né? Agora, em outras áreas, talvez não tenham tantas, né?
Então, a gente pode criar o nosso próprio método. É fundamental criar o próprio método. Tanto é que, de novo, é objeto do nosso próximo webinário. Nós vamos falar e ensinar vocês a como construir metodologia. Mas, além das metodologias de mercado que eu uso muito, eu tenho dezenas que eu criei. Outro dia, faz um monte de dias, vamos dizer assim, eu tive um projeto num cliente que ele queria que eu desenhasse um modelo de remuneração variável. Eu fui lá desenvolver uma metodologia. Como que a gente põe em prática um racional de construir um modelo de remuneração variável, seja para a área comercial, seja para a empresa como um todo. Então, vocês vão perceber, à medida que vocês forem se tornando consultores mais ativos, que vocês, assim, não vou dizer que é diariamente, mas com uma frequência bastante grande, vocês vão usar e construir metodologias. Claro, depois que você construiu aquele tua caixa de ferramentas, que tem 10, 20, 30, 40 metodologias, você talvez aprimore as metodologias e de vez em quando construa uma ou outra, mas é algo que você vai usar com bastante frequência. Então, vale a pena listar as principais metodologias e dizer se elas são próprias ou se elas são de mercado e dizer que você sempre vai estar baseado nas melhores práticas de mercado. Então, a gente falou em desenhar o cenário que você encontrou, o escopo que vai ser a tua proposta, quais são as metodologias que você vai utilizar. O quarto ponto fundamental de você colocar na sua proposta é você colocar quais são os entregáveis que você vai entregar. Ou seja, o que você vai entregar para o cliente ao final dessa consultoria. Detalhar quais são os entregáveis do projeto. Esses entregáveis podem ser um sem número de coisas, como, por exemplo, um relatório de diagnóstico. A gente falou no webinário passado que, às vezes, eu acabei de colocar uma proposta hoje num cliente que é exatamente isso, só de diagnóstico. Então, o entregável da proposta que eu coloquei no cliente hoje é relatório de diagnóstico com recomendações a serem tomadas. Obviamente, o entregáveis pode ser, por exemplo, algum processo específico que você estruturou, mapeou, implementou na empresa, ou uma ferramenta aplicada. Acabei de comentar, eu desenvolvi uma metodologia, uma ferramenta para avaliação de remuneração variável da área comercial de outras áreas. Então, entregar uma ferramenta, que pode ser um Excel, né, que vai pôr em prática o modelo de remuneração. Ou seja, alguma coisa que te permita materializar a sua consultoria. Eu acho que esse é o segredo quando você fala em integrável. Por quê? Porque, no final das contas, como um projeto de consultoria é um serviço e é difícil materializar, é diferente de falar, olha, eu tenho um mouse aqui, ele tem uma bolinha que gira, não sei o que lá, ele usa pilha, ele é Bluetooth, seja o que for o detalhe do mouse. Quando você está falando num serviço, não tem materialidade própria. Então, é fundamental você ter muito claro quais são os entregáveis e deixar claro para o cliente quais são os entregáveis, porque com isso você administra expectativa. De novo, o segredo da consultoria é você conseguir fazer uma boa administração de expectativa do cliente, do que está dentro, do que não está dentro, o que você vai entregar, até onde você vai e até onde você não vai dentro daquele escopo, dentro daqueles entregáveis. Vai lá, Cláudia. Não, perfeito. Eu acho que é ponto crucial, é a maneira de você concretizar ali a entrega, trazer efetivamente a personificação ali do seu serviço, como o Flávio falou, né? Não é um caixinho de uva que você está entregando, né? Que ele já conhece. Então, realmente, quanto mais você detalhar isso daí, melhor vai ser. Quando a gente fala de metodologia, eu e o Flávio, eu acho que vem de escolas diferentes, né? O Flávio é muito mais objetivo na construção da proposta dele, e eu sou um pouco mais detalhista. Eu gosto de separar por fases, eu gosto que o cliente saiba exatamente quais são os marcos que ele vai ter, enfim. Mas, assim, não tem certo e errado também, né, na hora de você construir isso, né? Eu acho que vai muito, né, do seu cliente, né, do perfil do seu cliente, do perfil do seu serviço, né? Então, enfim, eu acho que não tem certo e errado. A gente tem que achar o meio do caminho em que você não sinta que está dando muito naquela proposta, dando muita informação, muito conteúdo, e nem que você está deixando o cliente sem saber de algumas coisas. E isso tem a ver com o que a gente falou, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, né, Cláudio? Da gente adaptar também a nossa comunicação ao interlocutor. Então, se você tem um cliente que você já percebeu que ele é direto ao ponto, se pegar uma proposta da Cláudia, ele quer morrer. Não é assim, não. É assim. Ele quer morrer, porque a proposta dela começa a ir no detalhe do detalhe do detalhe. Se pegar um cliente que gosta de detalhes, se pegar uma proposta minha, ele fala, nossa, mas que rasa essa proposta. Então, é importante você, na verdade, adaptar e ser um camaleão, como a gente já falou algumas semanas atrás, e muitas vezes ir mais fundo ou menos fundo, de acordo com o teu interlocutor. Mas muito cuidado para não entregar consultoria de graça na proposta.
Muito cuidado para não querer entregar tanto, mostrar tanta coisa legal na proposta, que o cliente fala, bom, com tudo isso que ele mostrou aqui, não preciso nem contratar mais o Flávio, porque ele já me entregou tudo que precisa ser feito, eu vou lá e vou tentar fazer sozinho. Provavelmente não vai conseguir, mas você vai ter mais dor de cabeça com esse cliente, tá? De novo, né? Eu acho que são escolas diferentes que a gente teve, né? Eu trabalhei na Deloitte, a gente foi muito acostumado a fazer muito detalhadas as propostas, né? Eu lembro que eu fiz um cliente de telecomunicações, desses grandes aí, eu desenhei até peça de marketing para o cara, né? Na proposta, ele estava com tudo na mão. Era só ele achar alguma pessoa para colocar de pé aquilo ali. Mas tinha todo o racional, toda a metodologia. Mas, enfim, eu não podia fazer diferente, né? Foi onde eu aprendi e como me cobravam, né? Então, daí vem a diferença. Só que o cuidado que tem que ter nesse caso é que, como nós estamos falando de consultores independentes, que não tem a bandeira da Deloitte nas costas, a grande empresa de telecomunicações vai contratar a Deloitte porque não vai contratar o Flávio. Porque eu sempre falo isso, grandes empresas querem contratar grandes empresas de consultoria, via de regra. Por quê? Porque, de novo, vamos lá, o presidente lá da Vivo contrata o Flávio para fazer um projeto, e o projeto dá errado, ele é demitido. Ele contrata a Deloitte, dá errado, e fala, eu contratei a melhor empresa de consultoria que tem no mundo, contratei a McKinsey, a Bain Company, a Deloitte, a PwC. Se não deu certo, é porque não era para dar certo. Então, cuidado, como nós, como independentes, não entregar o ouro ao bandido, não entregar demais no momento da proposta, antes do projeto estar fechado. Depois que fechou o projeto, tem que entregar muito mais do que o cliente espera, para entregar com excelência, que a gente já falou várias vezes. Mas cuidado no momento da proposta. Muito bem. O quarto ponto, a gente falou o cenário que você encontrou, o escopo, metodologia e quais são os entregáveis. O quarto ponto, aliás, o quinto, desculpa, não sei nem mais contar. O quinto ponto fundamental de você colocar na proposta é você deixar claro para o cliente nessa proposta quais são as métricas do sucesso da consultoria. Ou seja, você definir quais vão ser as métricas que vão ser consideradas, que você vai acordar com o cliente para medir se o projeto foi um sucesso ou não. Ou seja, como que eu vou, de novo, tangibilizar um projeto do ponto de vista de métricas de sucesso. Isso tem muito a ver com o entregável também. A métrica de sucesso e o entregável andam de mãos dadas, né? Então, por exemplo, vou voltar no meu exemplo lá da modelo de remuneração variável. Uma métrica de sucesso é ter toda a equipe comercial com o modelo de remuneração variável implantado e aprovado até o final do mês de outubro. Essa é uma métrica de sucesso, é um exemplo de métrica de sucesso. É super importante você definir e deixar isso claro para o teu cliente, para, de novo, administrar a expectativa. O segredo sempre é como que a gente administra a expectativa do nosso cliente para que todo mundo esteja alinhado na mesma página. Muito bem. Alguma coisa da métrica, Cláudio? Não? Posso seguir? O sexto ponto super importante de você colocar na proposta é você dizer quais são os benefícios que esse cliente vai ter ao te contratar. Quando a gente fala de processo comercial e das fases de uma reunião de vendas, enfim, tem pano para manga para a gente falar sobre isso. Um dos pontos fundamentais que você tem que levantar junto ao seu cliente no processo comercial é quais são os principais benefícios que ele está querendo buscar e que você vai entregar para ele. Então, é fundamental você listar ali na proposta, em algum lugar, quais são os principais benefícios que a empresa vai ter. Então, e esses benefícios podem começar com as seguintes palavras: melhorar tal coisa, aprimorar tal coisa, implantar tal coisa, construir, criar cultura, desenvolver e assim por diante. Então, lista, eu normalmente na minha proposta, eu coloco pelo menos 3 ou 4 benefícios que, claro, eu levantei junto ao cliente no processo comercial e eu sei que vai pegar bem para ele. Implantar uma cultura de avaliação de resultado e remuneração por meritocracia, seguindo no meu exemplo ali de uma consultoria de remuneração variável para a área comercial. Implantar cultura de meritocracia na empresa. Por quê? Porque eu já notei, já percebi no processo comercial que esse era um benefício importante que o cliente deu valor naquilo ali. Então, você deixar muito claro quais são os benefícios que você vai entregar são super importantes. Vai lá, Cláudia. Quando você está imaginando que produtos que você pode oferecer com a sua expertise, né? A gente desenvolve aí, a gente traduz as suas competências em produtos, em serviços, quando a gente imagina um problema que tem em determinada área, a gente imagina qual seria a solução para esse problema, né? E, obviamente, a gente pode colocar como complemento desse racional, colocar o que ele ganha, com tendo esse serviço implantado, né?
Então, se você já tem aí anotado que produtos você pode entregar para o seu cliente, estenda um pouquinho mais e pense o que ele vai ganhar com isso, porque isso serve como base aí de argumentação, né? Serve aí de, enfim, para você vender melhor aí o seu produto, caso ele não enxergue com tanta clareza qual o benefício que ele vai ganhar. E o Flávio falou assim, qual o benefício de nos contratar? Não é necessariamente de nos contratar, é de contratar o serviço que a gente vai prestar. Claro, né? Só claro. diferenciar, porque ele pode sim ter o benefício em contratar o Flávio ou a Cláudia. Ele vai pagar menos do que uma outra consultoria, sei lá, mais famosa, né? Mas o ponto aqui, o benefício que a gente está querendo dar ênfase é o benefício dele ter esse serviço implementado na empresa dele. Perfeito. Muito bem. Então, olha só. Então, a gente falou do cenário, do escopo, das metodologias, entregáveis, métrica de sucesso, benefício. O 7º ponto, e eu vou te falar uma coisa para vocês. Esse ponto eu aprendi apanhando, tá, gente? Esse ponto que eu vou falar para vocês aqui, eu aprendi errando e não colocando ele, tá? Que é quais são as premissas básicas para que esse projeto dê certo. Quais são as premissas que você espera que sejam cumpridas para que o projeto dê certo. Isso é fundamental, porque se você não deixar claro quais são as premissas, de novo, lá na frente, na hora que o projeto vai acontecer, você pode ser pego na curva e ter problema porque você não deixou claro quais eram as premissas, o cliente não aceitou as premissas e vai faltar recurso, faltar gente, faltar o que for. Ou seja, basicamente, você tem que listar quais são as principais premissas que são fundamentais para garantir que o cliente te forneça isso para que o projeto dê certo. Exemplo, o cliente te disponibilizar as informações que você precisa, o cliente disponibilizar pessoas para participarem das reuniões, discussões e assim por diante, eventualmente acesso aos sistemas de informação da empresa, acesso ao espaço físico da empresa, ou seja, quais são as premissas? Porque vamos supor que você vai fazer um projeto de consultoria que é uma construção a 4 mãos. Eu vou entrar com uma parte do conhecimento, mas eu também preciso de pessoas da empresa aportando o conhecimento do negócio dela. Se eu não colocar na premissa da proposta que eu preciso que as pessoas participem das reuniões, ele me contrata e fala, Flávio, mas o projeto não está saindo. E eu esqueci de colocar na premissa que eu precisava que os executivos deles participassem, ou que ele mesmo participasse fisicamente das reuniões, das discussões, para ele dar o aporte dele. Então, colocar as premissas é fundamental para não criar uma armadilha para a gente mesmo. Vai lá, Cláudia. Esse bloco é super importante, realmente, a gente pensar como advogado do diabo. Né? O que pode, né, fator crítico de sucesso? O que é crítico para o sucesso do projeto? Né? Eu realmente ter a participação, o que o Flávio falou, de repente se eu não computo lá as horas que ele vai precisar dedicar ao projeto, se eu tenho essa noção de quantas horas vai ser requerido da diretoria, quantas horas vai ser requerido da gerência, eu tenho que deixar mais detalhado possível nesse sentido, porque senão ele vai falar assim, eu contratei você para fazer, não era para eu participar, não tenho tempo para fazer isso, né? Então, a gente pensar em tudo que pode dar errado, né? Por exemplo, ter informações precisas é super rico, e tempestivamente, né? Se de repente você está num projeto, tem um cronograma, poxa, a informação não sai precisa ali na data que você precisa, o que vai acontecer com o projeto? Vai se estender, né? Então, tudo que você imaginar que faz sentido para o sucesso do projeto, você tem que colocar. Não é bobeira, não é óbvio isso, não é óbvio. Os fatores que, principalmente quando você está vendendo consultoria para um cliente que não está acostumado a comprar consultoria, o que é muito comum. Já aconteceu diversas vezes de eu entrar no cliente e eu ser o primeiro consultor que eles contratam, porque a vida inteira eles nunca tiveram consultor. E seja qual for cargas d'água, qual foi a conjunção de fatores e de astros, que eles decidiram me contratar como consultor. Então, eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de relacionamento. Então, esses fatores críticos de sucesso baseados nas premissas são fundamentais. Muito bem, então vamos lá. De novo, cenário, escopo, metodologia, entregável, métrica de sucesso, benefício, premissas. 8º ponto fundamental de você colocar numa proposta, é fundamental esse, ele é meio óbvio, mas ele é fundamental, é cronograma. Apresentar um cronograma estimado do projeto. Isso também é super importante, dizer que o cronograma é estimado do projeto, porque tem fatores que a gente não controla. Tem fatores internos nossos, tem fatores internos do cliente e tem fatores mercadológicos que podem atrapalhar nosso cronograma. Então, você colocar um cronograma estimado
é fundamental. E quando eu falo em cronograma, não é para ir lá no detalhe do detalhe, na filigrana, porque senão, de novo, cuidado para não entregar o ouro para o bandido, antes de fechar o negócio. De novo, fechou o negócio, entrega tudo. Mas antes de fechar o negócio, cuidado para não entregar demais, para ele não desistir de te contratar. Fala, pô, o Flávio já me entregou tudo que eu precisava, para que contratar o Flávio? Ele me deu consultoria de graça. Então, colocar no cronograma quais são as atividades macro que vão ser realizados e os prazos estimados para cada atividade. E no próprio cronograma você pode, inclusive, eu gosto de fazer cronograma em Excel com coloraçõezinhas, em que às vezes eu trabalho com legenda de cores. Ou seja, a cor amarelinho é que o Flávio vai trabalhar sozinho. A cor azulzinha é que o Flávio vai trabalhar junto com o cliente. A cor pretinha é que o Flávio vai trabalhar remotamente em back-office para desenvolver alguma coisa. Tá? Então, você pode trabalhar, fazendo mescla com o item anterior das premissas e principalmente de dedicação de informações das pessoas do projeto. Então, cronograma é meio óbvio, mas é super importante, só cuidado para não entregar demais também. Macroetapas e prazos estimados, e pode brincar com cores que ajudam, que fica mais lúdico e mais fácil do cliente entender o que vai acontecer quando. Por que é importante isso? Porque, eventualmente, tem atividades que você vai desenvolver para o cliente que você não vai estar fisicamente no cliente. E aí o cliente fala, mas Flávio, eu estou te pagando aqui, você não apareceu essa semana, o que está acontecendo? Mas você está lá em casa, no teu escritório, trabalhando, desenvolvendo ferramentas, compilando dados, enfim, fazendo pesquisas de mercado, ele não está te vendo, mas você está trabalhando. Então, deixa claro ali no cronograma que aquela é uma atividade que não vai ser feita fisicamente, eventualmente, no cliente. Vai lá, Cláudio. Eu acho que é super importante isso daí, deixar claro que você não precisa estar o tempo todo. Agora, eu acho que a gente vai conviver muito melhor com isso, verdade. Né? Mas deixar claro que muitas atividades você vai fazer de casa, né? Que você não precisa de interação com ninguém. Né? A gente tem que lembrar que o cliente ele não pode sentir sua falta, né? Não sentir saudade, nem enjoar de você. Então, eu acho meio termo. Exato. Muito bem. Então, depois que você apresentou, vamos recuperar rapidinho. Cenário, escopo, metodologias, entregáveis, métrica de sucesso, benefícios, premissas, cronograma. O próximo passo é colocar na proposta. O nono passo é condições comerciais. Quais são as condições comerciais que você vai colocar naquela proposta? Basicamente, você vai colocar ali... condições comerciais eu gosto de dividir em 2 blocos, tá? Primeiro, valor do projeto. Tá? E quando você coloca o valor do projeto, tem várias formas de colocar o valor do projeto. Você pode colocar o valor do projeto no valor total do projeto. Vamos supor que você vai fazer um projeto que vai durar 6 meses. Né? Eu, particularmente, não gosto de fazer assim. Vamos supor que o projeto vai custar 20 mil reais por mês, hipoteticamente falando. Então, uma forma de colocar o preço é 120 mil reais. Eu prefiro, em vez de colocar um projeto de 6 meses, 120 mil reais, eu prefiro colocar 6 parcelas de 20 mil. No fundo dela mesma. Mas a forma como o cliente olha, assusta menos o cliente quando você parcela ele em parcelas, mesmo que as parcelas sejam desiguais. Já aconteceu de um cliente de eu fazer as 3 primeiras parcelas de 10 mil e depois, a partir da 4ª até a 8ª parcela, 7 mil, 5 mil, 3 mil, seja qual for o valor. Eu coloco parcelas 1 a 3, 10 mil, parcelas 4 a 8, 5 mil reais. Mas eu gosto de colocar em parcela, fica mais palatável. Além disso, é super importante você deixar muito claro se nesse valor os impostos estão ou não estão incluídos. No mercado de consultoria, é muito comum você cotar a consultoria sem incluir os impostos. Então, se você não está incluindo os impostos, é importante colocar uma observação lá embaixo. Os impostos não estão incluídos nesse valor, os impostos na data tal são de X% sobre o valor total a ser acrescido no valor total, e aí colocar um disclaimer final, em havendo alteração na carga tributária, ela será aplicada no momento da emissão da nota fiscal. Então, essa é a primeira parte das condições comerciais. Apresentar o preço. Normalmente, eu recomendo que faça de forma parcelada e deixar claro se está com ou sem impostos. Vai lá, Cláudio. Lembrando que o brasileiro gosta de prestação, né? Que é o que cabe no bolso dele. Eu acho que ele consegue enxergar melhor aí o quanto que ele vai ter que gastar. Ele faz umas comparações, umas associações mais rápido. Tem gente que prefere colocar já o valor dos impostos no valor total, né, do projeto. É isso porque muitos clientes não gostam de ler. Eles vão direto, na verdade, às vezes nem tem o escopo, né? Porque na cabeça dele, já está definido, eu já sei, deixa eu ver o preço primeiro. Então, ele é muito rápido. Eu já tive várias situações dessas. Mas não é o valor que a gente combinou. É porque
ó, nessa proposta aqui está vendo que os impostos não estão incluídos. Então, enfim, vai sair um pouquinho mais alto, mas os impostos já estão inclusos, né? De novo, é uma questão de opção, não tem certo e errado, mas, de novo, o padrão do mundo da consultoria, na grande maioria dos casos, é cotar sem impostos. Por isso que, normalmente, a gente também, aqui na nossa empresa, a gente cota sem impostos, porque esse é o padrão que as pessoas estão, entre aspas, aqueles que já contratam consultoria há bastante tempo, já estão acostumados com isso. Eu falei que as condições comerciais eles dividem em 2 blocos, né? Um é preço, e o outro, que é super importante também, é apresentar quais são as regras para as despesas. Né? Essas despesas podem ser, e as despesas podem estar incluídas ou não estar incluídas no projeto. Então, como que a gente trata as despesas? Nós, na nossa empresa também, nós normalmente deixamos as despesas à parte. Claro, é tudo uma estratégia, gente, para deixar o número que o cliente está vendo mais baixo e o cliente eventualmente não se assustar com o número, né? Se você pode colocar um número dizendo o seguinte, olha, a consultoria vai custar R$10.000, despesas à parte, é melhor do que você falar, bom, eu estimo que eu vou gastar 3 mil de despesa, então eu vou cobrar 13 mil. É melhor você falar 10 mil e colocar despesas à parte. Então, é importante você deixar claro quais são as regras para essas despesas, se elas estão ou não estão incluídas no projeto. Quais tipos de despesa? Deslocamento, logística, alimentação, gastos extras para executar o projeto e assim por diante. Bem como você deixar claro na proposta se essas despesas vão ser arcadas pelo cliente ou se nós vamos pagar, apresentar um relatório de despesas e o cliente vai nos reembolsar dessas despesas. Klaus, quer falar alguma coisa? Não, pode terminar. E se a gente for trabalhar através de reembolso, é fundamental você dizer, por exemplo, vai usar carro próprio? Quanto que você cobra por quilômetro rodado? Passagens aéreas? Quais são as companhias aéreas que você vai cotar para fazer vai fazer a passagem aérea? Você vai sempre cotar um voo direto ou vai cotar voos com escala que normalmente são mais baratos? Esses podem parecer pequenos detalhes, mas tem cliente que às vezes já está, por que não pegou um voo que faz um pinga-pinga aqui que custa 40% a menos? Porque você chega arrebentado depois de fazer 5 pinga-pingas até chegar lá no Recife, né? Então, é importante deixar isso claro. Estadia, se você vai ficar em estadia de hotel, qual é o padrão de hotel que você fica, né? Vai alugar carro? Que padrão de carro você vai alugar? Ou seja, deixar muito claro quais são as regras de despesa. E é muito comum o cliente falar, não, olha, eu não quero reembolso não, deixa que a gente providencia para você. Ok, não tem problema, você providencia a passagem, o hotel, o motorista, o carro, o aluguel do carro, seja o que for. Mas tem que deixar isso muito claro para não ter briga nem bola dividida lá na frente, tá? Principalmente quando, de repente, a empresa tem vários sites, assim, distribuídos aí em várias cidades, vários estados, realmente não tem como você fazer um preço cheio já com as despesas, porque isso, sabe, não sei, é muito perigoso para a gente, porque vamos supor, você programe, sei lá, duas viagens por mês para viajar um outro site, sei lá, num outro estado. Elas são oscilam tanto o preço das passagens, às vezes, de repente, você precisa ir no dia seguinte, você não cotou esse preço de passagem no dia anterior, e aí você vai sair muito no prejuízo. Vou dar um exemplo prático. Eu, durante muito tempo, atendi clientes em Florianópolis, e assim, Florianópolis é uma cidade interessantíssima. Se você compra passagem com 3, 4 meses de antecedência, você paga R$220 uma passagem para Florianópolis. Se você comprar uma passagem no verão, uma semana antes, você paga R$2.000 a mesma passagem. Não só Florianópolis. Não, estou dando um exemplo que eu vivi bastante antes da pandemia, né? Ano passado eu não vivi nada disso, porque eu praticamente não viajei. Então, de fato, essa questão de condições comerciais, quanto que vai cobrar tal projeto e como você vai lidar com as despesas é algo fundamental na história. Saia fora disso. E eu particularmente, eu prefiro que o cliente, ele me forneça a passagem, ele me forneça o hotel, ele me forneça o carro, ele me forneça tudo, porque eu não tenho nem problema de desencaixe e discussão se eu comprei a passagem mais cara ou mais barato, deixa que ele fornece. Eu até prefiro. É que tem cliente que às vezes não tem condição de fazer essa operação ou não quer fazer essa operação e pede para a gente fazer. Mas quando eu posso empurrar isso para o cliente e falar, você que me forneça tudo, eu prefiro 1 milhão de vezes do que eu ter que ficar correndo atrás desse operacional todo. Então, só recuperando rapidinho, falamos de cenário, escopo, metodologias, entregáveis, métrica de sucesso, benefício, premissas, cronograma, condições comerciais.
O 10º ponto que você tem que colocar na proposta é o que a gente costuma chamar de disclaimer, né? O que é um disclaimer que eu estou querendo dizer? É assim, é um texto assim: esse projeto tem escopo fechado, caso o escopo seja alterado, estará sujeito a novas negociações de condições comerciais. Pode parecer assim uma bobagem um negócio desses, mas é super importante colocar isso muito claro na tua proposta. Por quê? Porque na hora que você fala, olha, o escopo lá já definiu lá atrás o escopo, e aí que você fala, e projeto com o escopo fechado, qualquer coisa que saia desse escopo nós vamos ter que renegociar, de novo, você está cercando o terreno para evitar do cliente querer jogar umas outras vaquinhas para você cuidar no meio do caminho, umas outras cabritinhas para você cuidar no meio do caminho, ou alimentar no meio do caminho, porque o escopo ficou muito claro assim por diante. Então, esse disclaimer pode parecer uma burocracia, mas ele vai te ajudar muito a você criar algumas proteções para você tentar evitar bolas divididas junto no teu cliente. Daí você deve estar falando, mas puxa vida, eu só falei, por enquanto eu nem falei da minha empresa, né? Eu normalmente, quando olho para uma proposta comercial, começa falando da empresa, quem é o sócio, o que a gente faz, o que a gente faz. Eu, particularmente, eu prefiro começar a proposta indo direto ao ponto, falando, olha, é isso que nós vamos tratar, e no final falar, quer saber um pouquinho mais sobre a minha empresa? Está aqui. Principalmente porque, de novo, essa proposta, ela deve circular entre pessoas com quem você não conversou. Então, é importante você ter um pedaço também na proposta, e eu prefiro deixar no final, por hora que o cliente já está um pouquinho mais cansado de ler um documento um pouco mais denso, deixa essa parte mais informativa sobre quem somos nós, a gente deixa para o final. Portanto, o 11º ponto que a gente coloca na proposta, normalmente é quem somos nós, quem é a nossa empresa. Então, a gente apresenta a nossa empresa de uma forma bastante sucinta, né? E nessa apresentação de empresa, basicamente, a gente fala o quê? Dos nossos valores, aquilo que a gente acredita, qual que é o nosso propósito, a nossa missão, e eu gosto muito de colocar também quem são os consultores, os sócios, ou o sócio ou sócia da empresa, e, eventualmente, consultores que a gente vai alocar no projeto. Então, eu gosto de colocar um mini currículo, um mini CV, mas é uma página de PowerPoint para cada um no máximo, hein, gente? É muito simples. Tá? Uma foto e um mini CV muito sucinto de quem são os sócios da empresa, ou o sócio ou a sócia, e os consultores que a gente vai alocar no projeto. E aí, no caso de consultores que a gente fala que a gente vai alocar no projeto, é fundamental colocar também um asteriscozinho dizendo que é o seguinte: esse consultor será alocado no projeto desde que haja disponibilidade desse consultor quando do fechamento do projeto. Por quê? Porque, de novo, já aconteceu comigo de eu mandar uma proposta para um cliente hoje, o cliente fechar esse projeto daqui a 6 meses. E você fica durante 6 meses e vai e volta, e renegocia, vai, desculpa, não é o momento, faz mais uma reunião e apresenta e defende, não sei o que lá. E, de repente, eu falei que ia alocar a Cláudia no projeto, e quando chega a hora de alocar a Cláudia, eu pego, e aí, Cláudia, aquele projeto que a gente combinou, não sei o que lá. Flávio, desculpa, mas agora eu não consigo. Então, é importante colocar esse asteriscozinho que esse consultor está sujeito à disponibilidade quando do fechamento do projeto. Então, muito legal apresentar quem somos nós. Alguma coisa, Cláudia, sobre quem somos? Não. Não? Beleza? 12º item que você tem que colocar na tua proposta. Super importante esse aqui também. Validade da proposta. Por quanto tempo essa proposta é válida? Nós, na nossa empresa, costumamos mandar uma proposta com validade de 15 dias. Por que a gente trabalha com uma validade curta de 15 dias? Primeiro, para tentar criar um senso de urgência no cliente. Olha, a condição comercial que o Flávio está me apresentando aqui vale 15 dias. Eu preciso tomar uma decisão logo, porque depois de 15 dias pode ser que ela mude. Então, você tenta criar um senso de urgência para tentar encurtar aqueles 6 meses que eu acabei de contar para vocês. E mais do que isso, você põe uma validade curta, significa que se daqui a 3 semanas, 4 semanas, surge algum fato novo, você pode alterar. Falar, naquela proposta era válida por 15 dias, surgiu um fato novo aqui, eu tive que alterar a proposta, e você diminui o risco. De novo, colocar uma validade curta da proposta é uma forma de você dividir o risco, tá? Claro que já aconteceu comigo diversas vezes, que eu fiz uma proposta hoje, daqui a 6 meses o cliente fala, agora eu quero fechar com você. E eu honro exatamente o que eu escrevi na proposta. Mas aí é uma deliberação minha, uma liberalidade minha de falar, tá bom, aquela proposta continua válida, mas a rigor, por você escrever na proposta, depois de 15 dias, aquela proposta já não é mais válida, ela teria que ser validada. Então, isso você cria uma proteção para você como consultor, para eventualmente fatos novos que vão surgir. Tá? Outra coisa importante quando você coloca a validade da proposta é você assinar a proposta.
Assinar fisicamente a proposta, tá? Eu, particularmente, eu tenho a assinatura escaneada, hoje eu não mando mais proposta em papel físico, eu mando só em PDF, né? Então, eu colo a minha assinatura escaneada ali no PowerPoint, transformo em PDF e mando para o cliente, mas eu mando com uma assinatura da proposta propriamente dita. Então, validade da proposta, 12º item fundamental dessa história. E o último item, 13º item que vocês precisam colocar na proposta de vocês, nós recomendamos que vocês coloquem na proposta de vocês, é um termo de aceite. Né? É um termo de aceite em que eu demando isso do meu cliente, que ele fala, tá bom, Flávio, fechamos aquele projeto. Falei, então faz um favor, sabe aquela última página da proposta que tem, eu aceito a proposta, não sei o que lá, a proposta número tal, 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 tal? Por favor, você pode assinar, datar, assinar e carimbar, escanear e mandar para mim por e-mail, por favor? Eu peço fisicamente que ele me mande esse termo de aceite assinado. Nesse termo de aceite tem que ter o número da proposta, né? Tem que ter um espaço para o cliente preencher e assinar e colocar a data. Então, tem que ter o nome, a data e o local para assinatura, dizendo, olha, eu aceito os termos e condições da proposta número 12397 do ano de 2021, São Paulo, ou a da cidade que ele tiver, local, data, assinatura, ele te manda escaneado e isso está feito. Por que esse termo de aceite é importante? Porque na grande maioria dos nossos clientes, pelo menos na nossa experiência, a gente usa o termo de aceite como força de contrato. Ou seja, eu não assino um contrato com o cliente, ele dando o aceite, já dando o aceite daquela proposta todo, aquilo já serve como contrato. Quando o cliente raramente pede um contrato para a gente tem um padrãozinho de contrato, cujo anexo do contrato é a proposta. Então, no final das contas, o termo de aceite tem validade de contrato e a gente, com isso, consegue formalizar aquela proposta. Por quê? Porque o papel não esquece. Eu combinei com a Cláudia alguma coisa, ela me contratou para fazer um projeto, no meio do caminho a Cláudia pegou Covid, teve que se afastar, o projeto acabou e chega o camarada que ficou no lugar da Cláudia ali e fala, não, mas eu não estou sabendo de nada. Falei, não, tá aqui, ó, tá aqui a proposta, assinada pela Cláudia enquanto ela estava aqui trabalhando com a gente, mas ela teve que se afastar, não sei o que lá, parará, pururu. Então, você tem uma formalização, é uma segurança para nós, consultores, esse termo de aceite. Uma coisa com relação ao aceite, Cláudio, você acha importante comentar? Não, eu acho que é isso que você falou mesmo. Hoje vocês aprenderam através da repetição, né? 14 vezes todos os passos do... Não, 14 não, porque esse foi o 13º. Não foi 14, eu vou falar agora 13 vezes todos os passos. Então, começa com o cenário, passa para o escopo, fala das metodologias, dos entregáveis, das métricas de sucesso, benefícios, premissas, cronograma, condições comerciais, o seu disclaimer, quem somos nós, validade e aceite. 3 itens que tem que ter na proposta de vocês. É super importante. E vou te falar uma coisa, isso que eu acabei de passar para vocês aqui, eu aprendi ao longo dos anos, errando e acertando. Mais errando do que acertando na maioria das vezes. Eu faço uma proposta e falo, ih, ficou um buraco aqui que eu não falei para o cliente, deu bola dividida. Põe na proposta. Né? Como eu estou falando de 13 itens, e é por isso que eu particularmente não gosto de propostas que tem muito texto, como a proposta já é longa por natureza, por terem 13 itens, basicamente, eu tento fazer esses itens os mais sucintos possíveis para que o cliente não fique muito pesado para o cliente ler. Porque senão você corre o risco de fazer uma proposta que parece um livro, vai acontecer o que a Cláudia falou. O cliente vai direto e fala, deixa eu ver onde é que está o preço. Está aqui, deu na página 25. Preço, tá bom. Preço, tá bom, não vou aceitar, entendeu? E eu gostaria que o cliente lesse a proposta. Se eu me esforcei para fazer uma proposta bem feita, eu gostaria que ele lesse. Até para ter, de novo, não ter bola dividida de que o que está incluído, o que não está incluído, o que a gente combinou, o que a gente não combinou. Como diz o ditado, o que é combinado não é caro, né, Cláudio? Mas eu também gosto que ele lê a minha proposta. Tem muitos desenhos. Tem muitos desenhos, mas olha, ele precisa ter uma semana de tempo para ler suas propostas, Cláudio. Vocês já viram que essa é uma baita bola dividida em mim e da minha sócia aqui, a Cláudia, né? Porque eu particularmente, assim, de novo, é opinião particular, eu não estou dizendo que eu estou certo, ela está errada, porque a taxa de sucesso dela não é diferente da minha taxa de sucesso nas propostas. Não é que a minha proposta é melhor, é mais vencedora do que a proposta da Cláudia. Então, não é isso, não. Mas eu não gosto das propostas da Cláudia. Eu acho elas muito densas, eu acho elas muito pesadas, né? E ela olha para as minhas propostas e fala, nossa, mas tua proposta está pobrinha, né? Meu Deus do céu, que coisa mais... Como você é sucinto, Flávio. Enfim, é o jeito de cada um. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que a gente quis elencar para vocês aqui, de dicas de que vocês podem ou devem considerar que nós recomendamos vocês para colocarem numa proposta. Eu queria agora abrir para a gente bater papo, ouvir um pouquinho vocês, ouvir dúvidas, a experiência de vocês, enfim, ver
bater um papo com vocês, trocar uma ideinha com vocês. Foi muito óbvio, pessoal, óbvio esses tópicos, pessoal, era o que vocês imaginavam que deveria constar numa proposta? Teve algum tópico aí que, poxa, não imaginei que precisasse colocar, mas faz sentido? Não, acho que óbvio não, Cláudio. Acho que tem algumas coisas que a gente não, eu pelo menos nunca penso muito na hora de colocar na proposta. Por exemplo, as métricas de sucesso, né? Que é quase um OKR aqui da proposta, né? Eu nunca coloquei em proposta isso, achei interessante para pensar um pouco. Acho que há um risco também, né? Porque dependendo da métrica que você coloca, por exemplo, você está fazendo um planejamento estratégico, né, como empresa, você não pode colocar nenhuma métrica de resultado do efeito do planejamento, né? Você pode colocar só a métrica sobre a elaboração, a formulação do planejamento. Então, acho que tem um cuidado a tomar aí. Mas olha só, pegando o teu gancho, Fernando, desculpa, falar. Você me perdoa, tá? Não, vontade. A deselegância. Mas quando vou pegar o teu exemplo de planejamento estratégico, porque eu vendo muito para o consultor de planejamento estratégico, então eu estou bem acostumado a trabalhar com esse tipo de proposta, tá? Então, quando eu coloco métrica de sucesso no planejamento estratégico, não é dizer onde o cliente vai chegar, mas a métrica de sucesso é o seguinte: olha, nós vamos ter um mapa estratégico, nós vamos ter definido OKRs ou indicadores com metas. Isso é métrica de sucesso também. Vamos ter plano de ação para executar os objetivos estratégicos com 5W2H, quem, quando, onde, e assim por diante. Isso são métricas de sucesso, tá? Não precisa ser a métrica de sucesso, o cliente vai crescer 30%. Não dá para você assumir isso, ok? Claro. Sabe o que é, Flávio? Esses itens que você falou, para mim, eles se encaixam no meu capítulo de entregáveis. Eu falo, você vai ter um plano de ação, você vai ter OKRs, você vai ter declarações estratégicas, etc. Mas eu achei interessante ter métricas, né? Eu só preciso formular melhor aqui quais seriam boas métricas, né? Para de fato medir. Por exemplo, 100% das equipes com OKRs definidos. Né? Por exemplo. Aí poderia ser uma métrica. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Bacana. Desculpa, Fernando, só complementando. Isso é um questionamento que você pode fazer para o seu cliente. Para você, qual seria a métrica? Exato. Né, do sucesso? É legal. Acho que é um bom caminho. E outra coisa importante, pegando esse gancho da Cláudia, é muito comum a gente fazer uma proposta para um cliente, mais comum do que vocês podem imaginar, fazer uma proposta para um cliente e ela ser seu objeto de revisão. Não só eventualmente revisão de preço, porque você fez alguma negociação com o cliente, mas também, muitas vezes, de revisão desses detalhes. Para, de novo, deixar muito claro e muito bem acordado, tá? Vai lá, Fernando, você ia falar mais alguma coisa, desculpa. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que é a questão de propostas com prazo mais longo. Por exemplo, essa semana eu coloquei uma proposta com prazo, o cronograma dela tem um cronograma de 2 anos de execução, porque é uma proposta de gestão da estratégia do cliente. Né? Vou fazer o planejamento e depois vou fazer a gestão para ele. Então, num prazo mais longo, me parece que caberia alguma condição de correção de preço, por inflação, algum índice desse tipo. Vocês já passaram por isso? O que vocês podem me falar? Já. Eu, do mesmo jeito que você está falando de propostas longas, eu também já fiz propostas de 1 ano, 2 anos, e assim por diante, tá? Justamente por isso, porque é uma proposta em que você vai falar da estratégia, vai construir o planejamento estratégico, depois vai acompanhar a execução do projeto, né? Então, eu coloco, quando a proposta vai viver mais do que 1 ano, vai estar válida por mais de 1 ano, eu coloco assim, lá nas condições comerciais também. Os preços serão, após 12 meses, serão aplicados a correção do IGPM, PCA, você escolhe o que você quiser e coloca como índice de correção ali, entendeu? É muito comum. Tem cliente que vai aceitar, tem cliente que vai aceitar, não vai debater e assim por diante. Mas eu já fiz isso e, obviamente, você não pode falar, não, eu vou colocar IGPM mais 20%. Aí o cliente vai lá, bom, espera um pouquinho, está abusando, né? Mas se pegar qualquer um desses índices inflacionários, é bastante razoável de colocar, eu já fiz muitas vezes isso, tá? Sem nenhum problema. Geralmente, eu acabei de fazer aqui um contrato de um cliente meu que vai contratar uma consultoria e a gente colocou assim uma cláusula aqui, né, dos reajustes, porque
Esse projeto também não é tempo indeterminado. Não definiu 2 anos, nem 3, mas é indeterminado. Escopo aberto. Né? Prazo aberto, né? Prazo aberto, né? E ele colocou, né? Os valores acima propostos serão atualizados anualmente pela variação do INPC ou por outro índice que o substitua, tendo como referência inicial a data de assinatura do contrato, né? Legal. Então, super natural você fazer isso. Está dentro da razoabilidade, né? Não tem nada de nada. Como qualquer contrato que você assina, né? É assim que funciona, né? Então, não tem nada de errado. Tá bom, obrigado. Mais algum comentário? Vai lá, Luiz, por favor. Ô, Luiz, você prefere Luiz ou Luiz Carlos? Como que você prefere ser chamado, Luiz? Não, você está sem microfone, não estou te ouvindo. Está mudo. Cláudio, põe na tela o link. Agora foi, né? Agora foi. Põe na Isso. Não, fique à vontade. Meu nome de guerra é Nicolau, né? Nicolau, tá bom. Então eu vou te chamar de Nicolau. Não, fique à vontade. Não tenho constrangimento. Não fala para ficar à vontade que eu vou tirar a roupa, Luiz. Não faz isso não comigo. Não. Desculpa, pai. Bom, primeiro, Flávio e Cláudia, boa noite. Obrigado aí pela conversa, muito aproveitável. Eu gostaria de falar um pouco assim, sobre a precificação da proposta comercial. Uhum. Como é que vocês balizam o número? Vocês determinam o número de horas de consultores pelos níveis dos consultores, consultor pleno, sênior, júnior? Enfim, como que é essa montagem, se isso vai aberto na proposta? Eu vou ter uma dedicação do consultor sênior por tantas horas mês, enfim. Tá. Tem alguma metodologia, como é que se chega nesse número? Então, olha só, vamos lá, Nicolau. A tua pergunta ela é uma pergunta muito boa, como sempre, né? E tem várias vertentes para a gente respondê-la, tá? A gente pode até, inclusive, fazer uma live só de precificação, né, Cláudio? Acho que esse é um tema legal da gente fazer uma live. Inclusive, lá no curso que a gente já falou para vocês, no nosso curso, a gente tem um capítulo inteiro só para ensinar a precificação, tá? A gente, inclusive, tem uma metodologia que a gente desenvolveu e uma ferramenta, que é uma planilha de Excel, que a gente desenvolveu para fazer precificação de proposta. Mas, resumindo muito rapidamente, tentando ser objetivo aqui com o tempo de vocês, como que a gente precifica a proposta? Toda a proposta que a gente faz, a gente inclusive falou isso semana passada, a gente se baseia em estimativa de esforço. Né? Então, vou continuar com o meu exemplo aqui de construção de um modelo de remuneração variável para a área comercial. Eu estimo qual é o esforço que eu vou ter que alocar nesse projeto. Eu estimo que eu vou ter que dedicar 20 horas para fazer durante 2 horas A, durante 4 horas B, durante 5 horas C e assim por diante. Além disso, eu vou ter que lançar mão de mais 1 ou 2 consultores, e, obviamente, cada consultor tem uma remuneração base de hora homem. Então, baseado em esforço e alocação de consultores, eu defino qual que é o custo que eu vou ter de HH, que a gente costuma chamar de hora homem naquele projeto. Em cima do custo de hora homem do projeto, eu preciso colocar uma série de números ali em cima. Eu preciso colocar, por exemplo, qual que é a remuneração de eu, como acionista, quero ter desse projeto. Porque vamos supor que eu faça um projeto em que eu aloque 100% do projeto no Nicolau. E se eu cobrar do meu cliente só as horas do Nicolau, eu, como acionista da empresa, eu, como dono da empresa, ou eu, como quem está vendendo o projeto, não vou ganhar 1 centavo, porque eu não me aloquei no projeto. Então, em cima do HH que eu projetei, independentemente se sou eu mesmo que vou entregar ou um terceiro, eu tenho que colocar margem de negociação, margem de remuneração comercial e margem do acionista. Então, é assim que a gente precifica as nossas propostas aqui. Então, eu tenho qual que é a hora homem base do Flávio, qual que é a hora homem base da Cláudia, qual que é a hora homem base de um consultor sênior, pleno ou júnior ou assistente em cada uma das disciplinas que a gente trabalha, e a gente aloca estimando esforço vezes hora base daquele consultor. E em cima disso, a gente coloca margem de negociação, remuneração por vendas e margem do acionista. Tá? Aí a gente chega no preço da proposta. Aí, chegando na segunda parte da tua pergunta, quando coloco na proposta, eu nunca coloco quantas horas homem vou entregar.
Eu até posso colocar, iremos alocar nesse... Outro dia eu fiz uma proposta gigante para fazer uma proposta só de diagnóstico da estratégia de marketing digital de uma empresa. Mas uma proposta gigante. Nós vamos alocar 5 consultores nesse projeto, porque eu tinha que virar de ponta cabeça a empresa para desenhar e fazer um diagnóstico com recomendações da estratégia de marketing digital. Então, eu não coloquei quantas horas eu ia colocar, eu coloquei cronograma, que aquilo ia levar um mês, e que ao longo desse um mês nós íamos alocar 5 consultores. Então, eu não abro quantas horas homens eu vou entregar, porque senão o cliente começa a querer fazer conta. Ah, não, tua hora homem está cara, tua hora homem está barata. Então, eu falo, olha, vou alocar 5 consultores, eles vão estar alocados nessas fases de projetos ao longo dos próximos 30 dias. E o cálculo de quanto isso vai custar no modelo que eu mostrei agora há pouco. Não sei se eu enderecei os teus 2 pontos da pergunta, Nicolau, mas eu acho que sim. Não, perfeito, tá. De novo, a gente tem que fazer ao máximo para fugir da discussão qual é o custo da hora. Porque, de novo, quando a gente está vendendo a nossa expertise, a gente não está... Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar aqui, porque é um ambiente familiar, né? Não falo, né? Se eu falar, a Cláudia vai me dar um soco aqui. Um dia que a gente vai tomando cerveja no bar, eu posso falar. Respeito a mim e a Renata. Em respeito à Renata, principalmente. Não, a Cláudia também, estou brincando. Em respeito à Renata e à Cláudia, mas na hora que você começa a falar, começa a entrar na discussão, quanto custa a hora, você está começando a discutir um nível muito baixo da consultoria. Porque, na verdade, a gente não está vendendo a nossa hora simplesmente, a gente está vendendo toda a experiência que a gente aporta naquele cliente. Eu estou trazendo... Eu vou amanhã dar um treinamento de técnicas de vendas para um cliente, vai ser um treinamento virtual, né, em que eu cobrei um valor significativo desse treinamento, ele começa a falar, não, mas a hora do treinamento que meu funciona, não é a hora do treinamento, cara, eu estou te trazendo 30 anos de experiência. Não é quantas horas eu vou dedicar nesse treinamento. Você vai tirar proveito de 30 anos de experiência de área comercial, concentrados em 4 horas de treinamento. Então, na hora que você abre a discussão da hora homem, você acaba jogando para baixo do tapete um aporte muito importante que a gente pode trazer para o cliente, que é a nossa experiência. Isso tem valor. Então, eu fujo ao máximo na discussão de hora homem, porque senão você vai para commodity. Faz sentido? Não, todo. E eu achei assim, bastante interessante, que eu nunca tinha... Às vezes eu venho da área de construção civil, tá? Sempre trabalhei com grandes projetos, claro que tinha... fazia orçamento, fazia preço. Mas o que eu achei bastante interessante que você colocou aqui, esse cronograma por cores de atividades dedicadas à empresa, fisicamente, o que é remoto, que acho que isso deve dar um pouco de conflito e de insegurança de quem está contratando, né? Achei esse um elemento bastante interessante, acho bastante fundamental, né? Atividades que você depende e você faz em conjunto com a empresa para buscar os dados, informações, se aquilo não ocorrer, claro que não desencadeia outro processo. Mas achei um elemento assim muito importante. É super importante, Nicolau, você tem toda a razão, porque eu, de novo, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu apanhei ao longo dos 15 anos para aprender, tá, gente? E veja bem, eu não estou reclamando que eu estou passando para vocês, não, porque é um prazer, entendeu, gente? Vocês sabem disso. Se não fosse prazer, eu estava tomando um vinho com a minha mulher aqui agora, entendeu? É um prazer, sim, compartilhar com vocês, entendeu? Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, eu aprendi errando. Eu aprendi fazendo uma proposta e o cliente começar a me cobrar, mas essa semana você não veio aqui. Eu trabalhei feito um corno. Desculpa, não pode falar assim. Trabalhei feito um cão. Desculpa, Renata e Cláudia. Eu trabalhei feito um cão para aquele cliente no meu escritório, na minha casa, onde quer que fosse, mas ele não me enxergou lá e ele começou a me cobrar que eu não estava lá. Ou eu precisava que mais 3 pessoas do cliente estivessem comigo naquela reunião para a gente tratar informações que eu dependia deles, e ele não alocou as pessoas. E eu cheguei lá no cliente para trabalhar e fiquei olhando para o teto. E pior, olhei para o teto, não trabalhei, tive que renegociar um outro dia para voltar lá. Ou seja, joguei meu tempo fora. Né? Então, esse cronograma por cores é um aprendizado que eu aprendi apanhando, tá? Mas ajuda pra caramba. Significa que vai resolver todos os problemas? Não vai, mas dá uma baita... Não vai, sim. Mas melhora muito a relação, achei muito... Eu acho que é interessante a gente se colocar do lado do cliente, assim. Como que eu gostaria de receber uma proposta? Praticar empatia, né? É só a gente se colocar do lado. Como que visualmente faria mais sentido? O que deveria ter que não tem? Eu estava até abrindo assim, a proposta desse consultor aqui, que eu fiz o contrato, eu estava vendo o que não tinha nessa proposta. Né? Aqui
fatores críticos de sucesso, aqui não tem o aceite, aqui não tem, né, tá uma proposta em Word, isso, sabe, cada um tem o seu estilo, você pode fazer em PPT, você pode fazer em Word, né, acho que é importante o conteúdo. Óbvio que você vai ganhar pela atratividade se você fizer com cores, enfim, vai ser mais, vai ser digerido com mais facilidade, né? Mas, enfim, tem uma série de questões aqui que a gente falou e não tem nessa proposta. Estava fazendo um check aqui. Abre os nossos QR Codes ali, até para a Renata conseguir. Mais alguma coisa, turma? Rafael, Almir, Renata, fiquem à vontade. Não estou dizendo que vocês precisam falar nem se manifestar, mas estamos aqui para, de novo, bater papo, trocar ideia. Flávio, posso colocar mais um ponto aqui? Deve, por favor. Sobre aquela questão de colocar o nome dos consultores, né, que vão apoiar você no trabalho, eu já vi propostas e confesso que a última que eu fiz, eu coloquei assim, olha, está aqui o meu nome, o meu currículo, a minha bio, o resumo, parará, parará, e, se necessário, quando a proposta for aceita, outros consultores serão alocados à medida da necessidade. Eu não quis abrir antes. Tá. Porque eu teria que consultar esses colegas antes para poder colocar o nome deles numa proposta, né? Eles não são funcionários da minha empresa, claro, são parceiros. Como é que você vê isso, essa alternativa? Porque me parece que colocar o nome de alguém só por colocar e depois não poder honrar com isso também não é o ideal, né? Eu sei que são duas alternativas aí. Como é que vocês veem isso? Assim, né? Ambas as alternativas têm vantagens e desvantagens, como você acabou de colocar, Fernando, né? E, de novo, não tem certo, não tem errado. Muito aí, vai do gosto particular. Eu, quando vou colocar, obviamente, o nome de alguém, eu, antes de colocar o nome do Fernando, eu vou pegar o telefone e falar, Fernando, estou fazendo uma proposta assim, assado, você topa vir comigo nessa aí, ó, se fechar, vou te remunerar em tantos reais a hora, esse é o escopo, não sei o que lá. Eu deixo meio que palavrado contigo. Se você me dá o ok, eu coloco. Eu coloco e coloco aquele disclaimer, sujeito à disponibilidade dos recursos. Por que eu gosto de fazer isso? Porque isso dá peso. Isso dá peso na proposta. Falar, ó, quer dizer, não é que... Porque quando você fala, se necessário, não sei o que lá, o cliente fala, mas será que existe esse consultor aqui? Ou ele está me dando um embromation aqui comigo, né? Dando uma enrolada, né? Então, na hora que você coloca um nome, um currículo, uma foto, não sei o que lá, isso dá peso. Claro que tem que ser pré-negociado, porque nós também não temos funcionário. A nossa empresa é Cláudia e eu e Cláudia. Nós temos 60 consultores associados, mas nenhum deles é funcionário nosso. Então, do mesmo jeito que eu posso colocar o nome do Fernando e a proposta fechar daqui a 6 meses, e o Fernando falar, Flávio, eu te sinto muito, mas agora eu não consigo mais assumir, eu estou ocupado com outro projeto e eu vou ter que ir atrás do Almir, do Rafael, da Renata, do Nicolau ou de qualquer outra pessoa que seja um consultor associado que tenha competência para aquilo. Então, essa é a vantagem de você colocar, mas, de novo, você corre o risco de repente, eu falei que ia ser o Fernando, daqui a 3 meses, falar, não é o Fernando mais, agora o Nicolau, e o cliente, aí tem uma saia justa. Então, tudo tem vantagem e desvantagem. Essa alternativa que você colocou, também. A vantagem é que você não se compromete, então você não entra em saia justa, mas você perde um pouco de peso na proposta. Fala, Cláudia. É verdade. Isso já aconteceu com uma amiga minha, que é consultora, ela estava fazendo uma proposta para uma empresa, e assim, enfim, ela fez uma proposta muito bem elaborada, enfim, fez milhares de reuniões e tal. E assim, ela não colocou na proposta os consultores que iam ajudá-la, até porque assim precisava de expertises diferentes, né? E aí ela, no final das contas, assim, ela acabou não fechando o contrato. E ela, na reflexão dela, ela falou assim: eu acho que realmente ficou, eu acho que eu passei a sensação de que eu estava sozinha, né? E isso realmente fez com que eles ficassem inseguros. É uma leitura dela, tá? Porque não foi dito pelo cliente. Mas ela falou assim, mas eu acho que realmente eles acharam que eu não tinha braço, né? Passou menos segurança, né? De fato. É o que eu falei do peso, isso. né? O peso, né? Dar peso à proposta. Né? Então, por isso que eu particularmente gosto. Mas, de novo, você fala, eu não gosto, vou fazer diferente. Ok, segue a vida. Se der certo, eu fico super feliz. Se não der certo, reflita se de repente isso não pode ter pesado. E até E ela até mudou o discurso dela, sabe? O pitch dela, quando ela vai se apresentar, quando ela vai falar o que ela faz, ela fala assim, opa, peraí, não sei porque
começou a tocar alguma coisa aqui no meu... O que é isso, meu Deus? Não sei. Daqui que eu desligo, Cláudio, termina de falar. Ela mudou o discurso dizendo, né? Eu tenho a empresa X, né? Já sou consultora há tantos anos, tal, trabalho com consultores associados, né? Em expertises paralelas a que eu tenho. Ela mudou o discurso dela depois dessa negativa dessa proposta. E em virtude dessa percepção que ela teve. Desculpa, Nicolau, você ia falar alguma coisa, Nicolau, sobre esse assunto? Pode fazer. Não, é justamente dentro disso. Eu acho que quando você tem essas especialidades, sei lá, área tributária, trabalhista, coisas bem específicas, eu acho que, viu, Fernando, eu acho que dá um pouco de musculatura à proposta mencionar esses consultores, principalmente se forem consultores com já um nome no mercado, já mais consolidados, eu acho que dá um pouco de musculatura e ajuda bem na venda, né? Claro, depois, se você não puder contratar, há justificativas, a maneira de você... Por isso que o asterisco é importante, né? Deixa uma porta aberta. Claro. Perfeito. Deixa uma porta aberta. Legal. Uma proposta dessa eu colocaria. Bacana, legal, muito legal. Mais alguma coisa, turma? Mais alguma coisa? Cláudio, põe os nossos QR Codes aí na tela, só para quem ainda não os conhece. De novo, como toda semana a gente vai colocar os nossos 4 QR Codes aqui na tela. A Cláudia está colocando, peraí. A Renata já está no Telegram. Ué, cadê o... Tá faltando um, Cláudio. Eu estou vendo ele lá, agora sim. Então, olha só, QR Code da esquerda, do nosso site do Clube da Consultoria, quem quiser seguir e ler os nossos posts lá no site. O segundo, da esquerda para a direita, é o nosso grupo no Telegram, alguns de vocês já estão lá, vão ser muito bem-vindos para a gente seguir essa discussão lá no Telegram. Essa que é a ideia, que seja um grupo vivo de discussão entre todos, não só falas minhas da Cláudia para com vocês, mas que vocês debatam entre vocês também. E os dois da direita são os 2 cursos que estão disponíveis para vocês lá no nosso site, o curso gravado Self-Paced, que está disponível para vocês, para fazerem no ritmo de vocês, e o curso online da mentoria. Então, para quem quiser 1, 2, 3 ou 4, fiquem à vontade, qualquer um deles que vocês entrarem, a gente vai ficar super feliz de estar interagindo com vocês e continuando fazendo essa troca. Essa troca, para a gente, é um prazer, assim, gigantesco que a gente tem. Mais alguma coisa? Pois não, Cláudia, desculpa. Não, eu ia falar, eu acho que a gente deve incluir aí um webinar falando sobre precificação, porque eu acho que é interessante para vocês. E eu queria ouvir se vocês têm alguma outra sugestão, né? Algum tema que vocês gostariam de se aprofundar um pouquinho mais, ouvir um pouquinho mais a nossa experiência. Podem ficar super à vontade para colocar aqui no chat, falar, ou de repente colocar depois no grupo, no Telegram. E se a gente não souber falar sobre aquilo, a gente fala, tá? Olha, esse assunto é que você está pedindo, sem falar não, viu? Estou com problema. Mas... Ou a gente acha um parceiro, né? Porque a gente tem parceiros. Muitos, graças a Deus. Graças a Deus. Para falar sobre o tema. Sobre o tema. Inclusive, só aquilo que eu comentei no começo do nosso webinar, eu sei que a gente já estourou em quase 10 minutos o nosso horário, até às 19. Desculpa e obrigado pela participação. Significa que conversamos bastante, foi ótimo, né? A gente justamente resolveu começar a trazer alguns parceiros para falar, para ouvirem experiências de outras, pessoas que também já têm alguns anos nesse mundo da consultoria e que, eventualmente, cometeram outros erros, tiveram outros acertos. Então, a gente quis começar a trazer outras pessoas para falar. Então, a gente vai intercalar sempre um conteúdo e alguém trazendo alguma experiência para apresentar experiências para vocês. Legal? Mais alguma turma? Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Posso desejar para vocês uma ótima semana para todos vocês e, obviamente, a gente se vê na segunda-feira que vem, quando a gente vai falar sobre metodologias. Como que a gente constrói metodologias? É um negócio super fundamental para nós consultores. A gente construir metodologia é o nosso tema da semana que vem. Tá bom, pessoal? Muito bom. Tchau, gente. Boa semana, obrigado, pessoal. Boa semana, turma. Valeu. Prazer em revê-los.